Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Léo Veloso, treinador e atleta de powerlifting, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância e como fazer uma boa rotina de aquecimento para começar os seus treinos. E antes de começar, não esquece de já se inscrever no canal aqui embaixo e também usar o meu cupom LEO5 lá na Veloso Power Store, ok? A camiseta que eu estou utilizando é de lá e a gente tem camisetas aí para quem curte powerlifting e treino de força para melhorar a sua skin. E para a gente começar de fato aqui o nosso conteúdo, eu diria que a gente poderia dividir o aquecimento como se fosse em duas partes, sabe? Em dois blocos diferentes, dois objetivos diferentes. O primeiro bloco seria as séries leves que a gente vai fazer no treinamento. Então, por exemplo, quando você chega para fazer o seu supino ou o seu agachamento, você normalmente faz uma série só com a barra e tal, e é um peso que normalmente, para a maioria das pessoas, é um peso super leve. É um peso que vai ser superado no treino, nas séries principais e tudo mais. Então, as séries leves, elas têm um principal propósito: aumentar a temperatura corporal e, consequentemente, aquecer as articulações, tendões, músculos envolvidos no movimento. Então, é literalmente, realmente, o aquecimento, tá? Essas séries mais leves que a gente faz, por exemplo, com a barra, ela serve com esse intuito. Dependendo do peso que você vai colocar, às vezes 5 de cada lado, 10 de cada lado, também é uma série que você considera bem leve e você usa para realmente aquecer, para você se sentir mais conectado no movimento. Parece que às vezes está um pouco rígido, um pouco dolorido. Então essas séries é onde a gente normalmente vai fazer um número maior de repetições. Então eu posso sentar aqui no banco e fazer 10 repetições com barra, 15, 20, 25, eu não recomendo tanto, já a gente vai falar sobre isso, mas enfim, é a série que você normalmente vai fazer mais repetições no treino. Depois disso a gente vai, digamos que, para o segundo bloco do nosso aquecimento, que seriam as séries moderadas e pesadas. O maior objetivo desse tipo de série é fazer com que você consiga se conectar melhor com o movimento e também, mas não menos importante, praticar a sua técnica. Então isso é uma das coisas que poucas pessoas falam, mas sim, você pode aproveitar e deve aproveitar a sua série de aquecimento para treinar a sua técnica. Principalmente aqui no supino, eu acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas me perguntam: Léo, como que eu faço para melhorar meu arco no supino e tal? Cara, a série de aquecimento é onde você geralmente vai fazer mais repetições, mais séries, dependendo do treino, né? No caso, se o volume não for tão alto e tal, você vai fazer mais séries de aquecimento que séries principais. Então aproveite, trate cada série de aquecimento com a devida seriedade e, consequentemente, aproveite para treinar a técnica dele. Algumas pessoas gostam de falar que essas séries são as séries preparatórias, as feeder sets. Poderíamos nomear dessa maneira também sem problema nenhum. Outro ponto muito importante, uma das funções desse segundo bloco, é avaliar como que você está se sentindo no dia. Normalmente vai ser aqui que você vai conseguir reparar se, por exemplo, não é um bom dia ou é um dia excelente, tudo está se movendo mais rápido. Enfim, você vai utilizar realmente como um preparatório para séries principais, para séries realmente que vão valer no treino. Porém, nessas séries aqui, como a gente vai estar falando de um peso moderado, um peso mais pesado, que está se aproximando ao peso principal que a gente vai usar nas séries principais, a gente não recomenda que você faça um número muito alto de repetições, porque pode acumular muita fadiga, pode te desgastar, pode talvez interferir nas séries principais. Então agora vamos falar de fato de número de repetições. Para aquele primeiro bloco que a gente falou, das séries mais leves, por exemplo com a barra, talvez um pouquinho de peso em cada lado, normalmente a primeira e segunda de aquecimento que você vai fazer, eu recomendo um número de reps um pouco mais alto, como por exemplo 10 a 15 com a barra, ou talvez 6 a 8 repetições aí com um pouquinho mais de peso depois que você fez com a barra. Mas enfim, eu não recomendo que você faça números muito baixos também, porque aquelas séries ali o peso não é tão significativo, então você pode aproveitar para aumentar a temperatura corporal, aquecer as articulações, músculos, etc. E também não precisa fazer 30 repetições, 50 repetições, senão você vai cansar. Já nesse segundo bloco, digamos assim, depois que você fez uma série com a barra, por exemplo, ou com pouco peso, ou até duas séries mais leves, a gente vai daí começar a acrescentar mais peso na barra, consequentemente chegando em pesos moderados ou pesados. E aqui eu não recomendo que você faça mais do que o mesmo número de repetições que a série principal. Então, por exemplo, se você vai fazer 5 repetições aqui no supino, eu não recomendo que você aqueça com 6 repetições quando chega no peso moderado ou pesado. O que eu normalmente vou recomendar é que você repita esse mesmo número de repetições da série principal. Então vamos supor que eu vou fazer 5 repetições com 100 kg. E aí eu vou fazer uma série com a barra de 15 repetições, vou fazer uma série de 40 kg, por exemplo, para 8 repetições e depois vou para 60 kg. 60 kg já está se aproximando dos 100, digamos assim. Então eu vou repetir apenas 5 repetições, mesmo que eu vou fazer as mesmas 5 repetições com 100 kg. Eu sei que vai ficar leve, mas é a ideia. E conforme vai subindo o peso, vamos supor que eu vou aquecer aí com 90, 85, 95 kg nesse supino com 100 kg. Aí como eu já estou muito perto do peso da série principal, eu até diminuo o número de repetições, fazendo metade ou menos da metade. Então se eu vou fazer 5 com 100 kg, eu poderia fazer 2 repetições, por exemplo, com 90, 95, etc. Então vamos tentar aqui reorganizar esse sistema de número de repetições. Primeira série, número de repetições alto. A segunda série, podemos dizer que é moderado. Depois disso, conforme você vai chegando no peso principal, você vai fazer o mesmo número de repetições, com exceção ali do último aquecimento, que o peso já é muito próximo, que você vai fazer menos de metade ou metade. Beleza? É assim que eu gosto de fazer, assim que eu noto que a maioria dos atletas também fazem. Agora, em relação à quantidade de aquecimentos, Léo, quantas séries eu tenho que fazer de fato? Você deu aí alguns exemplos, mas não ficou muito claro. Isso, na verdade, vai depender muito do indivíduo e até mesmo do levantamento que a gente está falando. Por último, mas não menos importante, também o nível
nível de atividade diária que você tem na sua rotina. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha e sobe muita escada no dia a dia, caminha bastante, senta e levanta toda hora, você tem uma atividade realmente física mais alta, talvez você vai precisar de menos aquecimento do que alguém que trabalha, por exemplo, 8, 10 horas sentado no escritório. Eu sei que isso pode parecer besta, mas não é. Lembre-se que o objetivo do aquecimento é fazer você se sentir bem para o treino. Esse é o principal objetivo. E se você já chega, digamos que mais ativo, não está com sua lombar rígida, não está se sentindo meio travado, não está meio dolorido, não está muito indisposto e tal, talvez você vai precisar de menos série de aquecimento. Você lembra, por exemplo, quando você, sei lá, foi treinar com um amigo seu, uma amiga sua, foi em um lugar diferente, você estava muito empolgado, muito hypado, e aí começaram a colocar peso, e você foi aquecendo e você fez um aquecimento diferente, talvez aqueceu até menos do que estava acostumado e ainda assim ficou leve, você teve sua melhor performance? Pois é, porque talvez naquele dia você estava empolgadão, e aí isso pode fazer com que você aumente, por exemplo, a temperatura corporal, você chegue lá mais animado e tudo mais, ou algo do gênero. Então, tanto o nível de atividade diária, quanto também até mesmo o nível de empolgação que você está, o hype que você está no treino. Às vezes você está tão animado e está sentindo tão bem, né, conectado no treino, que talvez você vai precisar aquecer menos, que naquele dia talvez mais frio, aquele dia que você é mais cansado, que você de repente não teve um sono muito bom, etc. Porque, lembrando, isso é muito importante frisar, o editor até coloca na tela, a função do aquecimento é você se sentir bem no dia. Lógico que tem todos os benefícios, diminuição de risco de lesão e tal, mas o principal é isso, é você se sentir bem justamente para não se lesionar, digamos assim, para melhorar a sua técnica, você entrar conectado no movimento, né, usufruir o máximo possível da sua performance nas séries principais. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou dar 2 exemplos de aquecimento para vocês entenderem um pouco melhor o que a gente está falando. Editor, coloca aí na tela o exemplo 1 e o exemplo 2. E eu quero que vocês parem e olhem esses aquecimentos. Ambos os aquecimentos, por mais que estejamos falando, né, de um número de peso na barra muito diferente e tal, eles são igualmente eficazes, digamos assim. As progressões desse aquecimento foram as mesmas. Porque o que a gente tem que considerar no aquecimento é o percentual da carga principal e o quão próximo a gente quer chegar dela, ou quão distante e tudo mais. Então aqui nesses exemplos, o que a gente nota? A gente faz uma série de repetições alta com a barra, a gente faz uma série de repetições moderadas no segundo aquecimento, depois a gente vai respeitando aquela regrinha que a gente criou de o mesmo número de repetições ou metade na última série e tal. E a última série de aquecimento, ela é cerca de 90% da série principal. Ou seja, se eu ia fazer ali 155 quilos, eu vou aquecer até 140 quilos. Se eu vou fazer ali 245, 220 quilos de aquecimento, a última série de aquecimento no caso, já é o suficiente, já é legal, já é o ideal, digamos assim, ou mais perto disso. E é muito importante entender que quanto mais forte você fica, não necessariamente mais série de aquecimento você precisa. O que você precisa fazer conforme você fica mais forte é dar saltos maiores entre cada série de aquecimento. E aí uma boa recomendação que eu diria é o seguinte, começar mais ou menos ali com a barra ou um pouquinho de peso em cada lado, conforme você prefere, e criar um caminho que seja confortável, que você se sinta bem e preparado para o treino até cerca de 90% da carga principal que você vai utilizar. Esse seria, digamos assim, a receita de bolo que eu diria sobre aquecimento, mas é claro que não é tão simples assim, tem a questão da individualidade, tem gente que vai querer aquecer mais, vai aquecer menos e tal, e é por isso que eu digo que você tem que ouvir o seu corpo e você tem que testar. Pode ser que você precise de mais série de aquecimento ou menos e tal, mas de regra, começar super leve, com uma série de repetições mais altas e terminar com uma série de repetição baixa, com cerca de 90% do peso, eu acho que é quase que universal, vai dar muito certo para a maioria das pessoas. Você não vai aquecer tão leve ao ponto de ter um choque, digamos assim, quando vai para a série principal porque está muito pesado, e também não vai aquecer super pesado ao ponto de interferir na série principal. Porém, além de todos esses fatores que eu falei, também depende muito do levantamento. Lembra? Eu tinha comentado isso lá no começo do vídeo. Pode variar a estratégia se é supino, se é agachamento ou terra. E vamos falar aqui sobre algumas recomendações gerais então, de cada levantamento, beleza? No agachamento, no squat, via de regra, eu diria que para a maioria das pessoas fazer entre 4 a 6 séries de aquecimento no total, contando desde a barra até a última, é o mais interessante. Finalizando ali a última série de aquecimento com cerca de 90%, talvez 92%, né, da sua carga principal. Algumas pessoas já vêm aquecendo até 95%, mas eu, Léo, por exemplo, que sou uma pessoa que não tem, né, uma anatomia, digamos assim, tão favorável para agachamento, o agachamento realmente me desgasta muito, não funciona para mim. Agora, se de repente você é uma pessoa que tem, por exemplo, um fêmur curto, você tem muita facilidade no agachamento, se sente confortável e tal, talvez 95% não vai te prejudicar também, mas eu ficaria mais perto da faixa mínima, pelo menos para começar. Em relação ao supino, o nosso famoso bench press, aqui a coisa é um pouquinho mais complicada. Na minha opinião, a gente precisa geralmente de mais séries de aquecimento, porque é um exercício que pode demorar um pouco mais para aquecer, já que a gente não tem, por exemplo, né, um movimento tão grande do corpo todo. Isso faz com que demore um pouquinho mais para elevar a temperatura corporal e tal, então eu gosto de fazer algo perto de 5 a 7 séries de aquecimento.
finalizando a última série principal com cerca de 92 até 97% do peso principal. E essa margem de diferença vai ser principalmente dependente da sua técnica. Por exemplo, se você pega uma pessoa que tem um arco muito grande, a amplitude de movimento ela é bem reduzida, sabe, uma pegada super aberta e tal, ela talvez possa aquecer até 97%, 96% da série principal e vai ficar de boa. Agora alguém que de repente, assim como eu, não tem um super arco, não tem uma super diminuição da amplitude de movimento, os braços é mais longo e tal, é um supino mais tradicional, digamos assim, até tem ali uma técnica boa, mas não é o super arco, ficar mais perto de 92% pode ser mais interessante. Mas normalmente eu não trabalho abaixo disso, talvez 90%, porque o supino é o lift que eu acho que é o mais relevante quando a gente aquece leve e a gente vai pegar carga pesada, a gente perde performance, a gente sente bastante estranheza e tal, atrapalha muito. Então, o supino eu tentaria sempre ficar ali mais perto da carga principal. 92, 97% eu acho que é uma boa recomendação, dependendo da sua técnica, como eu falei. E agora a gente vai então para o levantamento terra, o deadlift, ok? Aqui eu acredito que, assim como o agachamento, de 4 a 6 séries pode ser o ideal na maioria dos casos. E a última série de aquecimento pode depender também do seu estilo. Por exemplo, se você faz convencional, provavelmente você vai sentir um desgaste, digamos assim, no corpo maior do que em faz sumô. Então, para convencional, algo perto de 88 a 92% da carga principal sendo utilizado na última série de aquecimento, eu acho que funciona muito bem. E para sumô, algo perto de 90 a talvez 95%, dependendo também da sua técnica e como que você se sente. Por exemplo, você pode de repente fazer, sei lá, vou fazer com 100 kg de meu terra e terminei meu último de aquecimento com 90. E aí você não se sente tão conectado e tal, parece que não firmou tão bem, parece que você não sentiu bem, você estranhou um pouco a carga. Na semana que vem você repete 100 kg e faz com 95 e você se sente melhor. Então às vezes pode funcionar, vale o teste, mas via de regra, como eu falei, tenta ficar na faixa mínima para não ter erro e você pode ir testando conforme você vai se sentindo. Então assim, se fosse dar uma dica super prática, o que eu recomendo? Calcule mais ou menos ali o quanto que você quer terminar o seu aquecimento e aí, baseado nisso, né, você faz um caminho de trás para frente, montando o aquecimento como você se sente mais confortável e dando os saltos que você se sente mais confortável. Por exemplo, se eu vou fazer um levantamento terra com 200 kg, eu não vou saltar da barra para 150 e para 200, entende? Então você cria meio que um caminho. Pô, eu quero terminar com, sei lá, 180 quilos na barra. Para eu fazer 180 quilos, eu acho que minha última série antes delas, e eu sei minha série que antecede 180, tem que ser 160. Para fazer 160 eu acho que tem que aquecer com 140 antes. Digamos assim, aí você meio que vai criando um caminho, sabe? Mas é isso, eu acho que é muito importante você respeitar como você se sente bem. E aí se fosse dizer ali, para ter uma recomendação mesmo para você seguir, é isso, tá? Mais ou menos ali os números que eu falei, acho que funcionam muito bem. Conclusões finais, tá? Pontos muito importantes, alguns tópicos legais. O número de séries de aquecimento que você vai fazer pode depender do RPE da sessão, RPE da verdade do exercício principal e até mesmo do peso absoluto. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer o supino com 50 quilos, talvez ela não vai conseguir fazer 5 a 7 séries de aquecimento, porque talvez não vai ter tanta necessidade e também não tenha líderes pequenos ou algo assim. Alguém que vai de repente fazer um supino com RPE 5, talvez vai aquecer com menos séries do que quando vai fazer com RPE 9 ou alguma coisa do gênero. Então leve isso em consideração também. Por exemplo, um deload, talvez você vai precisar aquecer menos realmente do que na semana mais pesada da periodização e tal. E outro tópico super importante é o seguinte: nas competições, na maioria das vezes, é muito benéfico você dar saltos maiores de peso durante o aquecimento. E por esse motivo, você já treinar dessa maneira no treino pode ser muito relevante. Eu mesmo era uma pessoa que não dava saltos muito altos, por exemplo, no agachamento. Hoje em dia, eu normalmente faço uma série com a barra, faço uma série com 70 e já salto para 120. E depois ele faz, por exemplo, 140, 160, etc. Por que eu faço isso? Porque na competição, a dinâmica da competição, isso me ajuda muito. Eu coloco ali faço com a barra, depois coloco uma placa vermelha, outra placa vermelha, e as pessoas normalmente treinam assim também, né? Quer dizer, aquecem para competir assim também, enfim, funciona muito bem. Então, eu diria que se acostumar a dar saltos maiores, mesmo que talvez em primeiro momento seja um pouco estranho, pode ser muito útil para te ajudar na competição. E bom, é isso aí então. Espero que esses ensinamentos, essas dicas tenham sido úteis para você. E não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho. Estou postando aí vídeos praticamente toda semana e você não pode ficar de fora, conteúdo muito legal. Deixe também o like e deixe um comentário aqui embaixo se você curtiu esse vídeo, ficou com alguma dúvida, quer dar alguma sugestão, quer dar um feedback e também, não menos importante, temas para próximos vídeos, quer dar uma sugestão, coloque aí embaixo que eu leio e respondo todo mundo, beleza? É isso aí então, valeu e é nóis!